vai falar de mindfulness e a gente veio de um momento muito agradável de conexões. Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma respiração consciente. Vamos lá? Relaxa o corpo, extensiona. Eu sei que tem cafeína no sistema sanguíneo de vocês, tá tudo bem. É só pra gente. Turma, pessoal, que alegria estar aqui com vocês nesse evento da Amity. Queria agradecer a Prof. Rita pelo convite e por esse momento de poder falar de mindfulness na universidade. Eu trabalho aqui na Pró-Reitoria de Identidade Institucional e sou um entusiasta das práticas cognitivas, atencionais, do mindfulness, das práticas de meditação. Eu acredito que momentos como esses nos ajudam a olhar com criticidade e também com incentivo de como trabalhar o mindfulness com meditação. E uma alegria que eu vou apresentar aqui, ele que foi o meu suporte de bem-estar na pandemia. Eu fui aluno do Marcelo durante a pandemia para aprofundar e praticar mindfulness. Então, vou apresentar ele para vocês. O Marcelo Trombaca é médico psiquiatra e psicoterapeuta, professor de pós-graduação em psicologia positiva e ciência do bem-estar, aqui na PUC, possui doutorado em psiquiatria e ciência do comportamento da URGS e realizou doutorado sanduíche e foi pesquisador no Centro de Mindfulness de Psiquiatria da Universidade de Harvard. E eu tem mais coisa aqui, tá? Mas a Prof. Rita pediu para comer uns 5 minutinhos, para então já trazer o Marcelo. Marcelo, bem-vindo à PUC. Bom dia, pessoal. Então, em primeiro lugar, agradecer a professora Rita pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a Malone, amigo, pela apresentação gentil, por já ter, né, de alguma forma, introduzido a presença, né, para essa nossa conversa. E eu gostaria de começar essa conversa, talvez contando uma história que eu gosto de contar, assim, quando eu vou falar em workshops, em congressos, que é, vamos imaginar que você acorda amanhã, sexta-feira de manhã, e você não tem que ir para a universidade, não tem que trabalhar, você tem uma sexta-feira de manhã livre. Olha que maravilha. E aí você decide então que você vai no supermercado e no shopping, pode ser? Então, você vai para sua cozinha, coloca o café para esquentar, senta na mesa ali, com as frutas da estação que você escolheu a dedo no Zafra em cima da mesa, café importado da Guatemala, e começa a tomar o seu café da manhã. E o que que você faz? Pega o celular e começa a responder as mensagens de WhatsApp, olhar os grupos, talvez pegar um papelzinho e fazer a lista, né? De que você vai comprar no mercado. E aí percebe que enquanto você toma seu café da manhã, você está sentindo o gosto daquela fruta que você escolheu no Zafari. Você está sentindo o aroma do café. Você está agora no inverno, né? Sentindo o quentinho da xícara no lábio. Não, né? Onde é que tá a sua atenção? No celular ou na lista, né? E aí você chega no Zafari, passa na seção de frutas, verduras, legumes, aquela variedade de cores, de cheiros, mas você não percebe nada disso, porque você está pensando qual é o caminho mais rápido para chegar no shopping. E aí você finalmente chega no shopping e vê uma blusa bonita, entra lá, vai no provador, coloca aquela roupa no corpo. Aquela sensação gostosa, né? Do toque, tecido novo com a pele. Eu adoro meia nova, né? Mas você não tá sentindo isso, porque talvez você esteja pensando que alguém vai achar de você naquela roupa, ou como você vai parcelar lá no cartão de crédito. E aí você já sai correndo do shopping para buscar, talvez, sua filha na creche, atrasado, passa aqui em Porto Alegre, né?
árvores, flores nos canteiros, você não nota nada daquilo porque você está angustiado, né? Pensando lá como é que tá a sua filha na creche, que você está atrasado. E aí passou uma manhã inteira de sexta-feira na sua vida e talvez você não tenha estado presente nessa manhã. Talvez você tenha perdido essa manhã. E você vai dizer, Marcelo, perdi uma manhã de sexta-feira, grande coisa. E eu vou te convidar para refletir que talvez não tenha sido só uma manhã de sexta-feira que você tenha perdido. Talvez sejam dias, semanas, anos, décadas da vida que a gente esteja perdendo por essa maneira que a nossa mente costuma funcionar, que é no piloto automático. E, de alguma maneira, eu tô tentando descrever para vocês, através dessa história, um estado. Às vezes, para a gente descrever os conceitos, é mais fácil falar do oposto, né? Então, eu descrevi um estado de piloto automático, ou mindlessness, que seria um estado oposto ao estado de mindfulness, né? Ou estado de atenção plena ou de consciência plena. Tem um trabalho de um grupo da Harvard que foi publicado na revista Science em 2010, que foi um trabalho assim seminal. Ele é muito citado, que mostrou que em média o ser humano passa 47% do tempo ou no passado ou no futuro. Então, se você se identificou com essa história, você tem uma mente, mano, você é um Homo sapiens sapiens, fica tranquilo. E a gente já passa um terço da vida dormindo. Como a Gisele falou, é importante que durma nesse terço, né? Mas os 2 terços que a gente passa acordado, a gente perde praticamente metade, sequestrado, ou no passado ou no futuro. Então tá aqui a nossa mente. E qual é o problema disso, pessoal? Algumas pessoas, todo mundo vai um pouquinho para o passado, um pouquinho para o futuro, mas algumas pessoas têm uma tendência cognitiva em excesso para o passado. O termo que a gente usa em psiquiatria é ruminar o passado, esse estado de ruminação, né? Ficar pensando, Marcelo, por que que eu tomei aquela decisão? Marcelo, se eu tivesse tomado uma outra decisão, minha vida seria tão melhor. Ou a gente fica lá atrás, né? Isso muitas vezes leva a sintomas depressivos, e quando isso é muito intenso, até uma síndrome depressiva que chega, né, nos nossos consultórios. E o outro lado da moeda que é o excesso de futuro, né? Eu tive sintomas de ansiedade, de estresse quando eu estava na faculdade de medicina 15 anos atrás, e eu fui buscar ferramentas para lidar melhor com isso. E cheguei, né, nas práticas contemplativas, na meditação, no mindfulness, e isso me motivou também a buscar formações, me ajudou muito para também levar isso para as pessoas, né? Então, o excesso de futuro é o excesso, né, de planejamento, de preocupação, né? Que é ocupação prévia, se a gente for pensar, né, na terminologia. Catastrofização é uma palavra que a gente usa em psiquiatria, né? Que é a tendência de imaginar sempre o pior cenário possível, que quase nunca acontece. Então, qual é o treinamento que a gente faz, né? Nos programas de mindfulness? A gente treina, então, a nossa mente para estar mais aonde? No aqui e no agora, que é o único momento que realmente existe, né? O passado e o futuro, eles são textos, imagens da nossa mente, eles não têm nenhuma existência inerente. E é muito legal porque o mindfulness, ele é uma palavra bem científica, os treinamentos são baseados em uma série de protocolos que foram evoluindo ao longo do tempo. A gente sabe hoje que essa capacidade, né, de mindfulness é em torno de 30% genética, e a boa notícia é que ela é 70% ambiental, ela é treinável. Então, que nem a gente pode, né, a Rita me disse que teve uma orquestra que eu perdi, né, mas a gente pode se tornar melhor em tocar um instrumento, ou em aprender uma língua nova, a gente pode se tornar melhor nessa capacidade, né, de ser uma pessoa mais mindful. Então, essa definição de mindfulness é estar no aqui e no agora, e além dessa capacidade atencional de estarmos no aqui e no agora, eh, isso também envolve uma atitude, que é como a gente se relaciona com o aqui e com o agora, que é a gente treinar, né? Porque isso não é fácil, a mente tem uma tendência a julgar, a se comparar, mas é treinar de uma forma intencional a nossa mente para nós sermos gentis, abertos e curiosos com cada experiência da nossa vida, com cada momento que vai surgindo. Os programas de mindfulness, os protocolos de mindfulness entraram talvez como a principal prática, devido, né, ao acúmulo de evidências científicas ao longo dos últimos 40 anos, dentro das técnicas da medicina mente-corpo, né, que é o nome que se dá para o entendimento de que
de como os eventos mentais, o nosso mundo interno influencia a nossa fisiologia e o desenvolvimento de doenças, né? Então, talvez um nome bacana para isso seja psiconeuroendocrinologia. Tem uma endocrinologista ali, falou, tô vendo aqui, né? Na verdade é um palavrão, né? Mas eu acho que ele fica um pouco mais claro, né? Para tentar entender como, né, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções influenciam nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, os hormônios e nosso sistema imunológico. Esse é um statement bem bacana, recente, publicado na revista Circulation da American Heart Association, com o título de Saúde Psicológica, Bem-Estar e a Conexão Mente, Coração e Corpo. Nome bonito também, né? Conexão Mente, Coração e Corpo. E é muito legal, assim, eles estavam revisando ontem aqui para nossa conversa, e eles falam, né, de que a gente se tornou muito bom em tratar as doenças, mas não tão bom em tratar as pessoas, né? Então, e eles mostram a saúde, o impacto da saúde psicológica negativa, especialmente o estresse, né? E talvez aqui entre, né, um dos mecanismos de por que que o mindfulness ajuda tanto, né? Um mecanismo de gerenciamento do estresse saudável, eh, perspectiva negativa sobre a vida, ansiedade, raiva, depressão, levando a uma série de processos comportamentais, né, e biológicos que vão levar, né, eu enxergo assim, né, a uma desregulação, a um desequilíbrio que isso eventualmente vai levar, né, a uma doença ao longo dos anos, né? Então, as pessoas que têm essa predisposição psicológica mais negativa, né, e que não estão gerenciando também o estresse, elas acabam tendo esses 5 hábitos, né, tabagismo, inatividade, a alimentação não saudável, ganho de peso, e não usar as medicações. E isso é responsável por 2/3, né, da, das mortes precoces, né? Então, que vai matar a gente um dia, né? Nossos familiares, se a gente olhar, né? Meus pais têm lá na casa dos 70, né? 2/3 vão ser 3 doenças, né? Vão ser 3 grupos de doenças, que vão ser as doenças cardiovasculares, câncer e as doenças neurodegenerativas, principalmente Parkinson e Alzheimer. Então, esses hábitos, né, vão prevenir 2/3, né, dessas doenças, e a gente, controlando esses hábitos, a gente ganha em torno de 15 a 20 anos de sobrevida, né? E aqui todas as vias, que nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes, né, de hiperatividade adrenérgica, alterações, né, de cortisol, sistemas inflamatórios ativados e procagabilidade que acabam sendo consequência, né, também de muitos eventos psicológicos e mentais quando isso não está bem regulado, né? E eles colocam nesse statement também, que é bem interessante, a proteção, né? Então a Gisele falou isso, né? Otimismo, senso de propósito na vida, mindfulness, tudo isso. Eles conseguem, inclusive, calcular lá o risco relativo, né? De proteção, né? Para vários tipos de patologias, e hábitos quando a gente consegue, né? Estar com essa mente mais regulada. Vou contar rapidamente para vocês a história do John Kabat-Zinn, que é considerado por muitos o pai do mindfulness no Ocidente. O John Kabat-Zinn, ele é vivo, né? Mas ele começou a ficar mais conhecido em 1979. Ele trabalhava no Massachusetts General Hospital, que é o hospital afiliado de Harvard. E além de ser um cientista, a história dele é muito interessante porque ele também coordenava um centro Zen e era professor de yoga, né? E ele trouxe talvez, né? Ele conseguiu convergir, né? Muitas sabedorias, porque ele era um pesquisador. E ele desenvolveu o primeiro protocolo de mindfulness chamado MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Que ele fez, né? Ele trabalhava com psicoeducação, com terapia cognitiva e tinha todo o conhecimento de práticas contemplativas e meditativas do Oriente, e ele agrupou isso num protocolo que pudesse ser manualizado e reproduzido, né? E as primeiras pesquisas ele começou a publicar na década de 80, mostrando então os benefícios desse protocolo para dor crônica e fibromialgia. Posteriormente, ele começou a mostrar que as pessoas que participavam do programa de Mindfulness, que é um programa de 8 semanas, tinham redução da pressão arterial, melhora do controle glicêmico, tinham melhora do sistema imunológico, bem dentro desse campo da psiconeuroendocrinologia, né? E mais para frente, a partir dos anos 2000, se criou um centro na Universidade de Oxford,
que começou a fazer muitas pesquisas, principalmente aí no campo da saúde mental, né? Então, os efeitos dessas práticas para ansiedade, para depressão e para qualidade de vida, né? Então, aqui a gente está falando, talvez o John Kabat-Zinn não usasse esse termo, né, lá na década de 80, mas hoje a gente chama de neuroplasticidade autoinduzida. O que que é isso? É a nossa capacidade, através de exercícios mentais, né, de treinos mentais, que a gente vai na academia para fortalecer o corpo, né, os músculos, claro que a gente não tem músculos no cérebro, são circuitos cerebrais que a gente pode treinar, né, e com isso a gente modifica o nosso cérebro e com isso a gente transforma a nossa mente para melhor, né. Então, quando eu estava lá no departamento de psiquiatria da Harvard, a gente já sabia, já tinha muita evidência, né, dos programas de mindfulness para mudança de comportamento, saúde mental e well-being, mas ainda não era tão claro quais eram os mecanismos que isso acontecia, né? Então, teve um grant que a gente aplicou que envolvia várias etapas. Uma das etapas era a descrição de um modelo, que pudesse explicar como que isso acontece. Então, a gente chama esse modelo de Mindful Self-Regulation, que é nós somos um sistema complexo, né? Nós temos, além daqueles 10 bilhões de neurônios, nós temos 30 trilhões de células que se regulam, né? Eu saí da cama hoje de manhã, eu tava, sei lá, 7 graus, e eu tava tremendo, mas eu não tava escolhendo, meu corpo tinha essa sabedoria, né, de gerar calor, né? Bom, é um sistema que se auto-organiza, é um sistema extremamente complexo, e existe uma série de processos que, à medida que a gente vai se tornando mais consciente, desenvolvendo as habilidades de mindfulness, isso vai nos ajudando a termos uma autorregulação mais eficiente. Então, a gente descreveu uma série de vias, tanto psicológicas quanto neurobiológicas, de como isso acontece. Está descrito nesse artigo que depois eu posso mandar quem tiver interesse. Para mim tentar usar o meu tempo com sabedoria aqui, né? Eu vou só pontuar aqui que isso começa com motivação e aprendizado, né? Então, se a gente quer modificar um comportamento, eu tenho que ter uma clarificação de valor no sentido de isso fazer sentido para mim e não modificar meu comportamento porque para outra pessoa ver. Então, eu tenho uma motivação intrínseca. A gente tem uma série de exercícios que a gente lança a mão dentro dos protocolos de mindfulness que envolve a gente chama de atenção focada, a gente treina a nossa mente para estar mais no aqui e no agora através da respiração, do corpo, uma série de técnicas que levam ao controle atencional, a gente falou sobre isso lá no início, né? Então, menos passado e menos futuro, menos ansiedade e menos depressão. Como que a gente regula nossas emoções? Isso a gente chama de treinamento em perspectiva, né? A gente usa técnicas de observação da mente, dos pensamentos. Eu costumo dizer que saúde mental tem a ver com nós termos os pensamentos e as emoções e não os pensamentos e as emoções nos terem. Então a gente aprende a criar essa perspectiva, a olhar para a nossa mente em terceira pessoa, né? A gente aprende que pensamentos não são fatos, são eventos mentais transitórios. Tudo isso a gente treina, né? E finalmente processos relacionados ao self, né? Isso envolve algumas práticas a Gisele falou aqui, né, de autocompaixão, né? Envolve a gente largar um pouquinho aquele chicote, né? Aprender a ser gentil com a gente mesmo, a transição de um self essencialmente narrativo para um self mais experiencial. Eu gosto de explicar isso mais ou menos assim para as pessoas. O que que acontece? A nossa mente, ela cria uma história, ela está criando histórias o tempo inteiro. Como se a gente criasse um filme, né? E qual é o título desse filme, pessoal? É a história do eu. Quem é a estrela principal desse filme? Eu. O que aconteceu comigo, o que vai acontecer comigo, o que estão pensando de mim. Muitas vezes esse é um filme baseado no medo. E é uma prescrição para ansiedade e depressão. Então, a gente conseguir sair desse self excessivamente narrativo e entrar num self mais experiencial, ligado, né, ao que está acontecendo no momento presente, as sensações no corpo, e também aqui entra as práticas de compaixão, né, e se conectar com o filme dos outros, que às vezes são filmes muito mais interessantes que o nosso, isso permite também a gente a conseguir nos regular de uma maneira mais eficiente. Então, pessoal, eu não vou ficar mostrando diversos gráficos, estudos para vocês, até pela questão do nosso tempo. Então, eu vou trazer alguns guidelines baseados numa série de estudos de revisão e meta-análises. Esse é um guideline proposto pelo Stein, não pelo Ayrton. Mas acho que é um primo dele que está lá nos Estados Unidos. Publicado no Journal of American Medical Association. E aqui a gente está falando de saúde pública, né? A gente tem esse viés aqui nesse nosso congresso. Então, pensando em saúde pública, né? A ansiedade é um
é uma grande epidemia, né? E eles propõem uma abordagem de stepped care, abordagem por degraus, em que, né, a gente começaria com um estilo de vida, né? A Gisele pontuou isso também, né? Então, atividade física, mindfulness, psicoeducação e o degrau número 2, então, a gente iria para tratamento farmacológico ou terapia cognitivo-comportamental. Aqui o CANMET, né, que para os psiquiatras e psicólogos é a sociedade que nos dá os guidelines, as nossas decisões clínicas de consultório. Essa é a última versão do CANMET para tratamento psicológico de depressão. E a gente tem dois tipos de intervenções que são nível de evidência número um, que é a terapia cognitivo-comportamental, e o Mindfulness, o MBCT, que é o protocolo de Mindfulness da Universidade de Oxford. São os dois protocolos, né? Vocês estão vendo lá em cima, que é o MBSR, né? Não sei se tem o pointer aqui. Acho que não, mas o MBSR, que é o protocolo americano, e o MBCT, que é o protocolo britânico, de onde todos esses guidelines eles são tirados, que são esses programas tradicionais que a maioria das pessoas falam que são os programas de 8 semanas de mindfulness, são baseados todos nesses dois grandes protocolos. Todas essas evidências científicas que eu estou falando são baseadas nos estudos desses protocolos manualizados, que envolvem um grupo, né, um encontro de 8 semanas, um encontro por semana por 8 semanas, e aí o treinamento em casa que se faz, né, treinamento cerebral em torno de 15 minutos por dia, por 2 meses. Aqui eu gostaria de dividir com vocês um pouco de como o mindfulness tem entrado na nossa sociedade. O Reino Unido é o país que está mais avançado nesse sentido, muito por causa da Universidade de Oxford, né, que tem baseado, né, os guidelines e as diretrizes. A gente teve um report do Parlamento Britânico dizendo que eles querem se tornar a primeira nação mindful do mundo. Então, eles estão investindo pesado, né? A ideia é que, ao longo dos próximos anos, isso seja implementado de uma forma sistemática em 4 setores da sociedade britânica. O sistema de saúde deles, que é o NHS, né? Que é o equivalente ao nosso SUS. Ou seja, hoje, todo o médico de família, na atenção primária à saúde, que recebe um paciente, ele já pode encaminhar o seu paciente diretamente para o MBCT, para o Protocolo Britânico de Mindfulness. Tem os outros 3 setores que estão implementando todos para todos os funcionários públicos nas escolas, né? Vocês estão vendo aquela fotinho ali que é um amor, né? Então, dentro da ideia das competências socioemocionais para as crianças e também no sistema de justiça, né? Então, para todos os presos. Depois a gente tem no no mundo corporativo, né? A gente já, dentro do Viva Mindfulness, a gente tem treinado já dezenas de empresas, mas isso começou lá no Vale do Silício, principalmente com o Google, Facebook, Yahoo, né? Em que os gestores dessas empresas se deram conta de que terem funcionários mais regulados emocionalmente, que se relacionavam melhor com os colegas, que tinham menos doenças, faltavam menos, eles eram mais criativos, mais produtivos, né? Então, e geravam mais lucro para a empresa, né? Então, o jogo ganha-ganha. E depois vocês estão vendo ali também é uma foto do Exército Americano. Hoje todo recruta americano é treinado em mindfulness lá do Exército, porque eles têm a ideia de que o recruta, o soldado, não tem que ser só fisicamente fit, mas também mentalmente e emocionalmente fit. Ali são policiais no Canadá. E a última foto é no campo da alta performance, né? Então, atletas, executivos, CEOs, pessoas que lidam com bastante pressão e responsabilidade, têm essa ideia, né, de também sabem que a performance não é só física, mas também ela é mental e emocional. Esse é um dos meus slides favoritos. Ele nos dá uma ideia de um espectro de saúde mental na população, né? Então, se a gente for extrapolar os dados eh, desse gráfico aqui para nossa sala, a gente pode pensar que em torno de 70% de nós aqui temos uma saúde mental moderada. Em torno de 15% de nós tem um sofrimento mental e emocional significativo a ponto de isso preencher critérios para um transtorno psiquiátrico. E só 15% de nós aqui está com as suas vidas florescendo. Está experimentando altos níveis de bem-estar mental e emocional. E a grande ideia, a intenção por trás da psiquiatria positiva, da psicologia positiva, é justamente a gente poder modificar esse gráfico para a direita. Ou seja, não olhando para a psicopatologia, mas através do treinamento de habilidades, das nossas forças, dos recursos positivos da mente humana, né? E aqui entra muito forte os protocolos, os treinamentos de mindfulness e compaixão. Imagine o efeito disso a nível
de uma família, a nível de uma universidade, de uma empresa, de uma escola ou da nossa sociedade. Então a gente teria não só menos pessoas sofrendo, mas mais pessoas florescendo, e a gente sabe, né, que a outra palavra que a gente usa muito em psiquiatria que é a resiliência. Nós estamos sofrendo estresse o tempo inteiro, né, do ambiente. Então, se a gente está experimentando na ponta direita desse gráfico, a gente sofre um estresse, a gente vai voltar talvez um pouquinho para a saúde mental moderada, mas não vamos entrar tanto, talvez desenvolver um transtorno, um sofrimento tão importante. Então, aqui, né, fazendo um link com as doenças físicas, né, a gente sabe que a saúde, ela, a ausência de doença, ela é consequência da criação da saúde. Ela não se dá ao acaso. E a mesma coisa aqui da saúde mental e bem-estar. Ela é consequência de uma criação, né, de recursos, de treinamento das nossas habilidades da mente humana, né? Estou chegando no final da minha apresentação. Queria compartilhar com vocês esse relato da Policial R. Isso foi um ensaio clínico multicêntrico que a gente fez na URGS, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, em que a gente treinou policiais em mindfulness. E teve uma policial que ela teve diagnóstico de câncer durante o programa, né? Então ela nos escreveu num dos cadernos de pesquisa essa frase que eu queria compartilhar com vocês. Ela disse o seguinte: quando recebi o diagnóstico de câncer, pensei que o mindfulness tinha chegado tarde para mim, mas hoje sei que chegou na hora certa, pois aprendi muitas coisas. Aprendi que adoro caminhar pisando em folhas secas e ouvir seus estalidos, que amo os sons dos sabiás, ver as crianças indo e voltando das escolas, e como existem flores e folhagens diferentes nos jardins. O mindfulness tem me ajudado muito. Estimulo meus colegas a praticarem, porque mesmo que alguns achem que estão perdendo tempo, estão, na verdade, ganhando qualidade de vida. Também gostaria de deixar, né, essa reflexão oriental, milenar, que diz o seguinte: o segredo da saúde da mente e do corpo está em não lamentar o passado, em não se afligir com o futuro, e não antecipar preocupações, mas está no viver sabiamente e seriamente o presente momento. Então, o que que eu faria agora com mindfulness? Praticando, eu posso anotar pensamentos na minha mente dizendo: Marcelo, você está fazendo uma coisa errada, Marcelo, estão pensando que tu é um desorganizado, né? E eu consigo reconhecer que isso é só uma historinha que a minha mente conta, que isso não é um fato, né? Observar meu coração batendo mais rápido, sem julgar, sentir e voltar para o momento presente. Isso é mindfulness, né? Isso a gente aprende, né? Isso a gente treina. Esse é meu último slide, pessoal. No final, em geral, de algum evento, alguma palestra, vocês perguntam: Marcelo, achei interessante o que tu falou, como eu posso começar a aplicar isso na minha vida, né? Então, a gente tem três estratégias que a gente costuma dizer, em que a gente costuma recomendar para as pessoas. Estratégias de baixa intensidade, média intensidade e alta intensidade. O que que seria baixa intensidade? Achei interessante, quero começar a conhecer. Em geral, a gente indica comprar um livro, ou tem aplicativos, né? Ou ir no YouTube, colocar, né, meditação mindfulness, práticas de atenção focada, de monitoramento aberto no Google, vai vir muita coisa. O livro que eu costumo recomendar é o Atenção Plena, que é o livro do Mark Williams, lá da Oxford, que é um livro que está muito bem traduzido para o português e já vem com áudios de meditação. Depois, para pessoas que já estão mais motivadas, né, seriam as práticas de média intensidade, são os programas de mindfulness de 8 semanas, que a gente no Viva Mindfulness, né, já tem conduzido desde 2016, né. A professora Rita participou, né, o Malone, vários colegas aqui da organização participaram, e agradeço até o convite por causa disso que eu estou aqui. Então, vocês podem, né, seguir a gente ali no Instagram, ou entrar no site do Viva Mindfulness, que tem vídeos, tem artigos. Vocês podem deixar o e-mail de vocês para serem avisados, né, dos próximos cursos e atividades. Isso já envolve uma motivação maior, né? Quem quiser fazer um programa, a gente pede que separe mínimo 15 minutos por dia por 2 meses para realmente poder ter os benefícios. Então, tem que ver se está no momento, né, ok da vida,
está disposto a fazer isso. E depois a gente tem as práticas de alta intensidade, que são os retiros, né? Que são períodos bem intensivos de prática, que a gente recomenda, né, fazer um retiro por ano depois que faz o programa de 8 semanas de Mindfulness. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção plena de vocês nessa manhã. Obrigado.